Bom dia a todos, que sejam muito bem recebidos nesta casa de Francisco, essa casa maravilhosa que nos acolhe, que nos ensina sempre, todos os dias, onde a gente vem buscar a nossa energia para a nossa evolução. É um lugar esse maravilhoso mesmo. Hoje, então, nós vamos dar sequência ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 73, e o título é Oportunidade. Olha aí. Então, o que seria a oportunidade que Chico Xavier e Emmanuel nos passam? A oportunidade é o tempo de Deus. É aquela ocasião propícia para fazermos determinados desenvolvimentos, determinadas atitudes, determinadas tarefas, determinadas situações. Então, nós temos que ver esse tempo e temos que trabalhar com ele, junto de nós, sempre a favor do tempo. Se pensarmos bem, cada minuto é uma oportunidade para aperfeiçoarmos o nosso espírito. Então, as oportunidades aparecem. É hoje, amanhã, não. É como eu disse aqui. Cada minuto nós temos uma oportunidade de realizar um bom feito, né? Então, essa oportunidade, se pensarmos bem, cada minuto, então, é uma oportunidade. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento do nosso espírito, o nosso desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, enfim, nos melhorarmos em harmonia com as leis divinas. Ou seja, tudo o que nos diz as leis divinas é o nosso aprendizado. É a partir daí que a gente aprende a sempre seguir o nosso caminho do bem, do amor, da luz, né? Então vamos lá. No texto de João, capítulo 7, versículo 6, disse-nos, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. É o que ele diz, né? A cada minuto o nosso tempo. Então, nós vemos na vida de Jesus que todo o seu tempo na terra foi proveitoso, desde criança até aos seus 33 anos. Só que ele não, na sua juventude, ele não era muito conhecido como criança, na juventude, ele não aparecia muito em público, né? Mas ele trabalhava espiritualmente, fisicamente também, mas ele já trabalhava a palavra de Deus, né? Então, nos seus primeiros 30 anos de vida, ele não aparecia muito em público, apesar de sempre estar ali trabalhando, realizando tarefas mais familiares. Ainda não era o momento de apresentar-se na vida pública e realizar um grande trabalho de luz que ele realizou, né? Então, são poucas mesmo as informações que nós temos sobre ele até os 30 anos. Depois, ele começou a trabalhar efetivamente o povo em si. E apesar de sempre trabalhar para o bem maior que ele fazia, a gente aprende a valorizar o tempo essencial da família, que é muito importante também. A família em primeiro lugar, né? Então, o nosso tempo deve ser no dia a dia, não esperar as oportunidades. Todo instante, se a gente for ver, todo momento, dentro da nossa família, a gente tem uma oportunidade de realizar uma boa ação, né? Então, no dia a dia, nas oportunidades que nos aparecem, para então conseguirmos a nossa evolução pessoal. E é nas pequeninas situações, nos pequeninos trabalhos, que a gente aprende a crescer, né? Emmanuel tem uma palavra que nos diz o seguinte: quem não valoriza a bênção do dia, vive distante da glória do século. Então,
É o dia a dia que vale, não adianta ficar esperando nada, o tempo. Não, no dia a dia nós temos muita oportunidade, muitas, de fazermos as nossas tarefas direitinho. E nesse corre-corre diário, às vezes, nós perdemos essa oportunidade de crescermos, de evoluirmos, para melhor ajudar ao próximo realmente. Então, o dia a dia é o que vale. Devemos aproveitar os minutos. E no texto aqui, ele nos diz o seguinte: o mau trabalhador está sempre queixoso. Esse precisa de muito estudo para evoluir, né? Quando nos vemos muito queixosos, é porque estamos longe de Jesus. Isso é óbvio, né? Nosso pensamento está fora do que Jesus nos ensinou. Então, a gente só pensa o que não deve, né? Então, é porque estamos longe de Jesus em todas as situações. No lar, na profissão, no âmbito social. Então, o que nós temos que fazer? Estudar, aprender, né? Para podermos realizar as nossas tarefas como Jesus nos pediu. E muitas queixas, o que é? Um sinal de alerta, alguma coisa está errada, né? Então, nós precisamos mudar nosso pensamento, compreendendo ao próximo, servindo, harmonizando, pacificando. Então, olha essa, o que a boca fala está cheio o coração. Então, o que nós pensamos, o que nós sentimos, é o que nós conseguimos expor. Então, se nós não melhorarmos nosso coração, nosso espírito, o que é que nós vamos falar, o que é que nós vamos ensinar de bom? Difícil, né? Não é assim. Então, cuidado, precisamos ver de onde vem essa origem negativa, né, das queixas. O que é que está nos atrapalhando, o que é que está nos impedindo de realizarmos as boas tarefas. Porque o Evangelho, ele é o caminho de tudo, tudo. Ele fala como nós deveremos ser e como, né, nós deveremos trabalhar no dia a dia. Então, é uma mina grandiosa, né, de bons ensinamentos. Bom, agora nós falamos do queixoso. Então, quando não atribui esse queixoso, quando não atribui sua falta aos instrumentos em mãos, ele lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Então, para ele, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Então, aqui nos diz também, não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Né? Hoje eu não posso fazer tal coisa, você não faz para mim, colega? Pensa bem se você não pode mesmo fazer aquilo. A gente não pode ficar terceirizando as nossas responsabilidades, as nossas oportunidades, né? As nossas culpas. Cada criatura produz conforme o agente em que se inspira, né? Então, uma música ruim, um filme ruim, um noticiário ruim, aquilo que vai dentro daquele coração. Dá até taquicardia escutar noticiário hoje em dia. Então, muda a chavinha, muda o pensamento, muda aonde você vai procurar a energia positiva das coisas. E é o Evangelho, né? Não tem por onde. Então, cada criatura então produz os agentes em que se inspira. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar e vamos nos inspirar nos bons estudos, nos bons livros, que tem milhares aí. Na internet tem palestras maravilhosas. Nós temos que procurar o bem, né? E sair do lado negativo, da sombra, da chateação, né? E outra coisa também que a gente tem que aprender é o livre-arbítrio. Meu Deus, é uma dádiva divina esse livre-arbítrio, né? Deus nos deu a capacidade, Ele nos deu a inteligência e nos deu a possibilidade de podermos escolher entre o bem e o mal. Então, fica a seu critério. Então, cultiva coisas boas, cultiva bons estudos, que daí o livre-arbítrio vai ser mais fácil para a gente, né? Vamos saber
de que lado que é o lado bom. Então, também nós temos o desculpismo. Ah, hoje está chovendo, então não vou no centro. Ah, hoje está não sei o quê, então não vou fazer não sei o que lá. Então, essas desculpas são vazias, são negativas. A origem é ruim disso. Não pode, você tem que enfrentar. Os obstáculos estão aí para enfrentar. Uma dorzinha de garganta que nos atrapalha, uma doencinha qualquer que nos dói, né? Tudo isso é motivo de aprendizado. Deus nos mostra essas situações para nós crescermos, evoluirmos e realmente seguir o caminho que Ele nos ensinou, né? Então, o desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. As oportunidades de fazer o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia, né? Como nós já falamos. Exemplo, o uso da paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, tudo isso é coisinha que não custa nada, mas o resultado é muito bom, muito positivo. Um gesto que dissipa a tristeza, um favor que renova a aflição, não custa nada fazer isso, né? E para a pessoa que recebe essas boas palavras, essas boas energias, isso é maravilhoso. Às vezes a gente encontra uma pessoa e sente que ela não está bem, daí então você vai e fala, não, vamos lá com calma, vamos rezar, vamos orar, porque a oração, ela é cientificamente provada e já está em uso há muito tempo na ciência médica. Então, os pacientes que recebem a oração, eles evoluem mais rápido, eles saram mais rápido do que os que não receberam essas energias. Então, a energia que vem do alto, ela é muito importante para a nossa saúde, né? Então, constrói-se a oportunidade para a vitória do bem com o próprio esforço. Lógico, você tem que se esforçar, você tem que fazer de tudo para melhorar, né? Também não é só orar. Orar é importante, mas você tem que arregaçar a manguinha e trabalhar em prol do bem, né? A oração é um caminho maravilhoso que nos ajuda muito. Agora, vamos para o texto aqui. Esses que relegam tudo, este é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O lado ruim, o lado arestoso é aquele lado negativo, né? Então, só pensar naquilo não resolve, atrasa a tua vida, né? Então, vamos lá. Então, esse negativo é aquele que não quer enxergar. Ele só enxerga as dificuldades, o lado negativo das situações, os problemas, tem pouca evolução e tem uma sombra interior que ele não consegue se livrar. Então, isso ele tem que procurar trabalhar, essa sombra interior. Vamos ao texto. Agora, o bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Ele valoriza todos os elementos colocados em seu caminho. E assim, então, ele respeita as possibilidades alheias. Olha a diferença entre aquele que pensa negativo do que pensa positivo. Então, como já o contrário da explanação anterior, né, que a gente só falou do negativo, coitadinho. Então, agora nós temos o contrário, né? Ele enxerga o lado, esse que pensa bem, ele só enxerga o lado bom das coisas. Ele vê a beleza da oportunidade. Então, as oportunidades a gente não pode deixar passar mesmo. Ah, estou com dor, estou com preguiça, estou não sei o quê. Vai que o resultado é bom para você e para quem você está ajudando. Então, ele vê a beleza da oportunidade do trabalho, de fazer o bem, de se melhorar, de ajudar o próximo, de evoluir moral e espiritualmente, ser mais paciente, que é muito difícil, né? Muito difícil controlar a falta de paciência. A benevolência também é importante e também a resignação.
Nós temos realmente, todos os dias, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, né, e tomar o caminho certo, fazermos as coisas direitinho, como Ele ensina nos livros, como Jesus ensinou, como Jesus fez, nos deixou exemplo, né? Vamos ao texto aqui. Esse que é positivo, então ele não depende das estações do ano. Para ele pode fazer o tempo que for, a situação que for, ele está lá, ele é positivo. Ele planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor, né? A semeadura é básica, é importante. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo e encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Então ele é positivo, ele vai lá, arregaça a manga, passa por todos os obstáculos e é assim. A força interior a gente tem que buscar, né, diariamente, a todo instante, né? Então, quanto mais consciente, mais evoluído o trabalhador, mais será capaz de vencer as circunstâncias mais adversas que houver, né? Ele segue o caminho reto. Ele sabe que não há júbilo da colheita sem a dificuldade da semeadura. A renovação do coração requer esforços e lágrimas até, né? Às vezes a gente tem situações difíceis que a gente leva aquele baque e fala, meu Deus, e agora? Para, respira, conecta com o Altíssimo, que você obtenha a resposta do caminho certo. É fácil? Não, mas também não é impossível. Eu adoro essa frase. Então, nós temos que ter força nisso. Então, a renovação do coração requer esforço e lágrimas até. Requer força para vencer as dificuldades, ter bom ânimo. Vencer a espiritualidade não é indolor. Não. Não devemos esperar as mudanças imediatamente. Não existe varinha de condão nisso. Vou até dar um exemplo aqui, que eu pensei hoje. O cafeicultor, ele faz o plantio dele. Ele cuida daquela planta, daquela terra, ele irriga. E sabe quanto tempo demora para um cafezal produzir? De 4 a 5 anos. Olha aí. Não é então plantar uma plantinha que ela já vai dar frutinho bom, não é não. Então o cafezal é um bom exemplo dessa leitura aqui. Experiência, paz, força, resignação e vamos lá, vamos cuidar. Que um dia o cafezal vai florescer e você vai colher os frutos que você tanto esperava, tá bom? Então, varinha de condão não existe. Então, neste sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, né? Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. É só nós nos envolvermos com a palavra de Deus, que é todos os dias que nós temos essa oportunidade. Quando a gente acorda, o que a gente já faz? Já faz a oração, agradecendo, né? E também pedindo a Deus força para o nosso dia a dia. Daí a gente fica forte e vai tocar o dia nosso para frente, né? Então devemos aproveitar as boas oportunidades que Jesus nos dá e seguirmos com consciência e esforço para a nossa edificação. O tempo é hoje para iniciarmos com Jesus. Lá no começo ele falou, o meu tempo não é esse, mas o seu é esse. Começa já. Vamos colaborar ao máximo com o nosso mestre, né? Com a orientação que ele nos deu, com o ensino que ele nos deu. E ele encerra aqui. O tempo, hoje, é o tempo favorável. Não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Não é assim que diz o ditado?
E os cegos de espírito continuarão queixosos, no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Jesus, aqui e agora, né? Então, não tem que esperar as coisas acontecer, a gente é que tem que buscar. Então, não podemos ficar aguardando as oportunidades. Nós construímos o tempo, não devemos deixar para mais tarde. E o Tiago nos reforça aqui, hoje é o tempo favorável. Tem que ser assim, não pode postergar. Quando a gente fica postergando muito uma situação, não, o peso, né? A gente fala, puxa, por que eu falhei, não fiz isso quando devia, né? Bom, trabalharmos com o Mestre, termos a oportunidade de trazer para hoje, o agora, os minutos, os dias, aquilo que dará à nossa vida o sabor cada vez mais profundo de eternidade e plenitude. Trazer o amor e o bem, a luz para o tempo em cada dia. Assim sendo, teremos uma paz mais profunda, um horizonte mais belo, mais amplo em nossos corações. Então, nós temos que arregaçar a manguinha, primeiro estudar, e depois arregaçar a manguinha para fazer as coisas direitinho, né? E no livro Palavras de Vida Eterna, que é maravilhoso também, de Chico Xavier e Emmanuel, quem não tem, ai, compra, gente. Esse livro é maravilhoso. É do tipo desse daqui que a gente está estudando hoje. É divino. Eu gosto muito dele. Então, ele tem muitas orientações. E uma ele diz assim, para encerramento. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável que estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Então, essa palavrinha aqui é indispensável que estejamos realmente com Jesus, para nos ajudarmos e ajudar a Jesus, tudo que Ele nos ensinou, né, para nós evoluirmos cada vez mais. E com isso a gente encerra essa preleçãozinha de hoje, agradecendo então a todos que estão aqui, que vêm aprender, que vêm ver essas mensagens maravilhosas, né? E essa casa maravilhosa que nos abriga, nos ensina, né? É uma coisa maravilhosa vir aqui. Obrigada a todos, boa semana, bons pensamentos e bons trabalhos. Fiquem com Deus.